Em relação, então, aos términos dos contratos, como que vai funcionar, professor? Houve uma modificação no que diz respeito ao término do contrato, que leva em consideração, primeiro, a participação do sindicato no encerramento do contrato, ela deixa de ser obrigatória. Havia antes na legislação trabalhista uma determinação de que contratos de trabalho com mais de um ano, o empregado deveria receber a assistência do sindicato da sua categoria, ou, se não fosse do sindicato da categoria, que fosse da Delegacia Regional do Trabalho, e até naquelas localidades em que não havia sindicato, não havia Delegacia Regional do Trabalho, que a assistência fosse prestada pelo Defensor Público, pelo Ministério Público, ou até, eu falo da minha região lá de Silveira Martins, em Silveira, por exemplo, não tem sindicato de empregados, por exemplo, do comércio, não tem uma DRT lá, não tem Ministério Público, não tem Defensor Público. Quem prestaria essa assistência é o juiz de paz. Então, aquele mesmo que faz o casamento prestaria essa assistência, para assegurar que o empregado não tivesse, de repente, de uma forma ou de outra, sendo, de alguma maneira, ludibriado no momento do encerramento do contrato. Essa era a ideia. A legislação entende que isso não é mais necessário, que o empregado não precisa mais da assistência no momento do encerramento do contrato. Então, desaparece a necessidade de ir até o sindicato para ter o termo, vamos dizer assim, de quitação assinado, homologado. Não é necessário mais isso. Então essa é uma das mudanças. Outra mudança que a gente teve, Michele, que é uma mudança importante, é uma nova forma de encerramento do contrato de trabalho. Se tentou legislar sobre aquilo que a maior parte das pessoas sabem que acontece. O empregado quer pedir para sair da empresa, mas ele não quer se demitir, porque ao se demitir ele não pode sacar o fundo da garantia, ele não recebe o seguro-desemprego, então ele tenta fazer aquilo que a gente chama de acordo com o empregador. Vai lá, conversa com o empregador, diz, me dispensa e eu te devolvo a multa de 40%. Saco o meu fundo de garantia e fico recebendo o seguro-desemprego. Bom, o que houve em relação a isso? O empregado agora pode firmar um acordo com o empregador, pondo fim ao contrato de trabalho. Nesse acordo, o empregado recebe metade do aviso prévio, ele recebe metade da multa de 40%, 20% da multa, e ele pode sacar 80% do fundo de garantia que está depositado. O que o empregado não vai poder receber? Não tem direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para quem está desempregado de forma involuntária. Mas vejam, o que mudou em relação ao fundo de garantia é tão só, e ao término do contrato, quanto a valores, é tão somente para essa nova modalidade de encerramento do contrato de trabalho. O empregado dispensado sem justa causa continua recebendo os mesmos 40%, continua tendo seguro-desemprego nas mesmas condições, não mudou nada. Também mudou uma situação de dispensa com justa causa, que foi acrescentado à CLT, que é a possibilidade de dispensar com justa causa aquele empregado que for impedido de exercer a sua profissão e perder, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação por um ato doloso do empregado. Então, o empregado que é motorista e, por ato doloso, por exemplo, estar dirigindo embriagado o veículo, e aí ele perdeu a CNH, esse empregado poderá ser dispensado com justa causa, de acordo com o que foi alterado na legislação. Além dessa questão do encerramento, do contrato de trabalho, também tem a questão do uniforme, que tem muitas empresas que fazem questão que os empregados utilizem o uniforme. E como que vai funcionar agora? O uniforme, ele é o uniforme fornecido pelo empregador para o empregado. O uniforme sempre tem que ser fornecido de maneira gratuita, mas quando o empregado ele tem que utilizar um uniforme e esse uniforme permanece com o empregado e o empregado é obrigado a fazer a higienização desse uniforme, ele tem que lavar o uniforme, o empregador deverá pagar pela higienização do uniforme, desde que esse uniforme exija uma lavagem, uma limpeza que não é a mesma para lavar as roupas do empregado do dia a dia. Então, se o empregado tem que lavar aquele uniforme em separado do que ele iria lavar as suas roupas, o empregador tem sim que remunerar esse custo
extraordinário que o empregado está tendo. Porque vejam, se o empregado, ele, vamos imaginar assim, ele usa o uniforme e ele deixa ele usar a roupa dele para trabalhar, e ele suja o uniforme, depois ele vai lavar o uniforme, ele estaria lavando a sua roupa. Então, não há problema. Agora, se ele, para lavar o uniforme, ele não pode lavar junto com a sua roupa, por quê? Porque aquele uniforme não requer uma limpeza igual a dos outros empregados. Ele tem que lavar o uniforme porque ele usa o uniforme, sei lá, sujo com graxa, sujo com outros. Bom, aí o empregador tem que remunerar esse custo, vamos dizer, que o empregado vai ter.